ambiente gostoso, né, meus irmãos? Oh, aleluia! Como é gostoso estar na casa do Pai. Como é gostoso nos envolvermos com a presença do Pai. Como é gostoso nós sentirmos essa paz que excede todo entendimento. Como é bom sentirmos essa presença. Olha, eu acho tão lindo este hino, meus irmãos, que é o refrigério, sabe, é o consolo da igreja que diz assim, ó: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Rádio Shemar, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Presta atenção agora na última estrofe deste hino. Eu quero que você comece a imaginar que neste ambiente gostoso a trombeta soa e nós subiremos. Imagina, olha só que ele diz assim, ó: os reis vão subir na festa celestial. Todo o céu está se abrindo. Eu bem-vindo. Como um som, louvores, ó. Como um som de muitas águas, vamos ouvir. Aleluias ao Cordeiro. Aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta. Eita, oh, aleluia. Me chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia vai ser maravilhoso, meus irmãos, onde toda dor e choro tudo cessará, e eternamente com o nosso Cristo estaremos. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 16. Vamos ler apenas alguns versículos, versículo 22 e 23, e depois o versículo 29 e 20. Quero agradecer de coração ao pastor Claudemir, pastor. Obrigado por este convite. As demais irmãs e todos que fazem parte da coordenação do departamento, Deus abençoe de coração. Tá? Agradeço ao pastor Roberto também, obrigado por ter aberto as portas da igreja. Tá? Todo o corpo de obreiros, Deus abençoe. Traga um abraço também do pastor Valdemar. Quando nós saímos, nós sempre saímos na direção do nosso pastor, meus irmãos. Quero agradecer a toda a igreja abençoada. É tão gostoso participar, sabe?
participando lá no Los Angeles, nós íamos participar com o corpo de Cristo aqui na igreja do Clarim, e saímos cheios do Espírito Santo. É gostoso, sabe, meus irmãos? Nós vemos que o Espírito de Deus tem trabalhado em todas as igrejas da Assembleia de Deus. É tão gostoso de saber que o Espírito Santo ainda tem operado no nosso meio, salvando, libertando, transformando. Eu tenho certeza que se cada um dos irmãos viesse aqui nesse púlpito contar o testemunho que Deus fez na vida, nós ficaríamos a noite inteira nos alegrando de um Deus que tem salvado e transformado a nossa vida e a nossa família. Deus é maravilhoso. Lucas nos diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Aí o versículo 29 diz assim: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podemos assentar, meus irmãos, engrandecendo e exaltando ao nome do Senhor. Essa passagem da Bíblia, uma passagem muito conhecida pelos irmãos. Jesus, ele está diante dos fariseus, dos doutores da lei. E a palavra de Deus nos diz que nas passagens anteriores, o capítulo 15 e o começo do capítulo 16, Jesus está sentado com esses homens e começa a lhes proferir alguns ensinamentos. E nesses ensinamentos que Jesus traz acerca do amor de Deus, acerca das coisas vindouras, do trabalhar na obra do Senhor, Deus apresenta primeiramente na parábola do filho pródigo um pai. E esse pai era um homem cheio de finanças. E nesse caso, esse homem representava Deus, mostrando o amor que Deus tem por mim e o amor que Ele tem por você, a ponto do filho se desgarrar, mas aquele pai aguardava o seu filho. E quando aquele filho volta, o pai de braços abertos o recebe. E no capítulo 16, no começo, a parábola, Jesus ensina a respeito do mordomo infiel. Um homem rico, com muitas finanças, que tinha um mordomo infiel. E eu fico admirado que nessas duas passagens, lembra-se que Jesus está falando para fariseus, judeus. E nessas duas passagens, Jesus, aquele povo assimila a riqueza como alguém que tinha o dom de Deus, o privilégio de Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, que o capítulo 16, o versículo 14 nos diz assim, e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas as coisas e zombavam deles. Jesus sabia que o coração daqueles homens não havia compreendido a essência do Evangelho. E eles estavam assimilando não ao Deus da salvação. Eles não estavam adorando ao Deus verdadeiro, mas eles estavam voltados às obras que Deus havia feito. Eles não adoravam a Deus por quem Deus é, mas ele adorava a Deus pelo que ele podia dar. Aí Jesus nos traz essa passagem
do homem rico. E quando Jesus ele nos traz essa passagem, nós podemos compreender que aquele homem tinha muitas posses, porque a roupa que aquele homem vestia era linho fino, sabe? O melhor material que existia. Aquele homem ele realizava muitas festas e ele vivia de forma regalada e esplendidamente. E aqui Jesus está trazendo aquele ensinamento que nós não devemos buscá-lo apenas por aquilo que ele pode nos dar, mas antes disso devemos buscá-lo por quem ele é. Não devemos buscar a Deus porque Ele nos dá emprego, porque Ele nos dá casa, porque Ele nos dá carro, não apenas por isso, meus irmãos, mas antes de tudo isso devemos buscar, porque Ele se entregou naquela cruz, pela minha e pela tua vida, e o sangue dele vertido naquela cruz, nos redimiu de todo pecado. De certo momento aquele homem, sabe, vivia regaladamente, e a palavra de Deus nos diz que havia um mendigo, e Jesus enfatiza este mendigo, e o seu nome era Lázaro. Não Lázaro que Jesus ressuscita. Aqui são duas passagens distintas, mas esse mendigo era Lázaro, e a Bíblia nos fala que ele era trazido, ele vinha e ficava aos pés daquele homem rico. Eu imagino Lázaro, sabe, desejando comer aquela comida, saciar, sabe? E aquele homem olhava Lázaro provavelmente com desprezo. E a palavra de Deus nos diz que ele apenas comia as migalhas que caía. E sabe, conhecendo a soberba do homem, eu não falo apenas do homem rico, porque o pobre também tem soberba no seu coração. Eu fico imaginando a soberba daquele homem, e talvez ele pegava, sabe, comia um pedaço de carne, pegava aquele pedaço de carne, talvez fazia alguma coisa e jogava, só para ver Lázaro comer, sabe, talvez ele poderia fazer essas coisas. E Lázaro, a Bíblia fala que ele comia das migalhas. E a situação de Lázaro era tão extrema que os cães, sabe, os cães que o rodeavam, viam lamber as chagas, as feridas daquele homem. Mas em determinado momento, assim como a Bíblia nos fala que ao homem é justo morrer apenas uma só vez, e depois disso vem o juízo. É por isso que a igreja não acredita em reencarnação. Nós cremos na ressurreição. Não cremos em reencarnação, porque o homem ele morre apenas uma só vez, e após isso vem o juízo. Então eu e você, nós temos a oportunidade de buscar a Deus, ou rejeitá-lo nessa vida, que após isso virá o juízo, ou para a salvação, ou para a condenação. E para ambos os homens veio o juízo. E aqui a Bíblia nos traz, sabe, na questão, no estudo da escatologia, são vários os temas, mas eu não quero me atentar a todos, meus irmãos. E a Bíblia aqui nos traz que este homem, quando ele morre, Lázaro, quando ele morre, a Bíblia fala que provavelmente aquele homem não teve, sabe, um sepultamento digno de uma pessoa. Sabe, naquele tempo tinha choradeiras que se contratavam para chorar nos velórios. Provavelmente ele não teve nada disso, por ser um mendigo, por ser um homem pobre que não tinha nada. E a Bíblia nos fala que quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Então a Bíblia não fala que ele teve nenhum sepultamento aqui. Ele morre e foi levado pelos anjos, mas foi levado aonde? Ao seio de Abraão. E o homem rico, quando ele morre,
A Bíblia fala assim que ele foi sepultado. Então provavelmente, meus irmãos, ele recebe como alguém que tinha condições o melhor velório, o melhor caixão, as melhores vestimentas, sabe? As pessoas andando atrás, aquele cortejo fúnebre. Ele foi sepultado. E a palavra de Deus nos diz que esse homem, ele morre, ele vai para o Hades. Eu já quero trazer algo que nessa passagem Jesus não está falando que a pobreza é sinônimo de salvação. E ele não está falando que a riqueza, os bens materiais são sinônimos de condenação, não é isso. O pecado desse homem foi colocar em seu coração dos tesouros. É o que a Bíblia fala: onde está o nosso coração, esse está o nosso tesouro. E Lázaro, ele não é salvo por causa da pobreza. Mas Lázaro, se nós formos ver nas entrelinhas, meus irmãos, provavelmente ele era um injusto. Aí agora imagina o paradoxo que aqueles fariseus que estavam ouvindo Jesus se deparam. Porque para aqueles homens a riqueza era sinônimo de salvação, de privilégios, da presença de Deus, porque eles associavam Abraão, Isaac, Jacó, José, sabe? E agora Jesus está falando assim: não é isso. Não é o ouro e a prata que salva, mas é o sangue de Jesus que salva o homem e o purifica do pecado. E agora neste momento, meus irmãos, eu quero, sabe, um foi para o Hades e outro foi para o seio de Abraão. E ao homem é destinado dois caminhos, não existe uma terceira opção. Muitos dizem lá fora que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do inferno. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe dois caminhos: um por Jesus Cristo, que nos levará à salvação, e outro sem Jesus, que levará à condenação eterna. O caminho estreito, que levará à salvação, e o caminho largo, que levará à condenação. Mas o que é o inferno? A Bíblia nos diz em Salmos 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações com eles. Os ímpios, aqueles que não creram em Jesus. Por isso hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Isaías 34:14 diz assim: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará as labaredas eternas? Meus irmãos, é por toda a eternidade. Toda a eternidade. A palavra de Deus nos diz assim, em Mateus capítulo 3, versículo 12: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nunca se apaga, nunca se apaga este fogo. E a palavra de Deus continua nos trazendo sobre o inferno, Mateus 13:42: e lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe aquela dor que é insuportável, que você já não tem forças para gritar, e a única coisa que você consegue fazer é ranger os dentes,
porque já não tem forças mais para gritar de dor. Olha o alerta que Cristo tem trazido a este mundo. Se Deus nos traz esse alerta, quer dizer o quê? Que Ele quer nos livrar deste lugar de tormento. Marcos 9, 43 ao 48 diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendes as duas mãos. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que tendes dois pés, seres lançados no inferno. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho do que tendes dois olhos, seres lançados no inferno. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não é mutilação, não é você arrancar. Porque você arranca o braço de um ladrão, mas não transforma o coração, ele dá outro jeito de roubar. Você arranca a língua de quem fala mal, mas não transforma o coração, ela dá outro jeito de falar. O que Jesus está dizendo aqui, e a advertência que Ele nos diz, é: arranque o mal do teu coração, peça ao Espírito Santo para tirar da tua vida aquilo que irá te afastar do céu. Clame a Ele: Pai, tem algo que está contaminando os meus olhos, arranca-o, Senhor. Sabe por que Jesus diz isso? Olha só que Ele repete 3 vezes: ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Por 3 vezes Jesus nos orienta que o fogo não se apaga, que o bicho não morre. É por isso que nós devemos clamar a Ele: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim, a respeito daqueles que não irão: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles serão no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Existem 3 mortes: a morte física, em decorrência do pecado do homem. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte física. Essa morte física, todos nós passaremos. Existe a morte espiritual. Aquela pessoa que estava nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo se afasta do caminho dele. Mas ainda existe uma esperança. E é por isso que eu digo: não pare de interceder e de orar pelos seus. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pelo seu vizinho. Não pare de orar por essa igreja, porque ainda há esperança. Mas a palavra de Deus nos diz a respeito da segunda morte. Esta morte é a morte eterna. Aqueles que morrerão sem Cristo e passarão toda a eternidade no lago de fogo que arde com enxofre. Mas eu acho, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, que mesmo em meio a tantas orientações, tantas advertências, tantos alertas a respeito do inferno, e nós poderíamos trazer tantos outros versículos e ficarmos tanto tempo aqui conversando, o Senhor nos fala de um lugar. Este lugar eu e você conheceremos. O Senhor nos fala de um lugar
em que eu e você dizemos assim: Pai, te esperamos, porque queremos estar contigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 44 diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, sem pecados. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não desceu ao coração, não foi à mente, meus irmãos. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Apocalipse 21 diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como a esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão meu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João viu este lugar. Nós hoje vemos pelos olhos da fé, mas em breve estaremos lá. Em breve estaremos lá. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse diz assim: e Deus limpará dos teus olhos toda a lágrima. Ele limpará dos teus olhos toda a lágrima, e não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha a esperança que nós temos, que Ele enxugará as nossas lágrimas. Esse choro de tristeza, de amargura, esse choro de dor por enfermidade ou qualquer outra coisa, o próprio Cristo enxugará as suas lágrimas. Ele não vai mandar anjo, não vai mandar querubim, não vai mandar serafim. Ele pessoalmente vai dizer assim: meu filho, vem aqui, aqui você não chorará mais, pois haverá alegria eterna. Esta é a esperança que nós temos. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Apocalipse 21:7 diz assim: quem vencer não é quem desistir no meio da caminhada, mesmo arrastando, meus irmãos, mesmo em dificuldade, não desista, prossiga em frente para o alvo, não tire os olhos do alvo. Está vindo um problema, não perca o alvo, que é Cristo, porque não é aquele que para no meio da caminhada, mas é o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Essa é a promessa que nós temos. Essa é a promessa que a igreja tem. Para encerrar, meus irmãos, hoje é o dia de tomarmos a decisão. Fala assim: Senhor, eu te aguardo. Sabe por quê? A pior coisa que vai ter no inferno, a pior coisa do inferno, meus irmãos, não é o lago de fogo que arde com enxofre, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Não é o tormento, não é a escuridão, porque o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. A pior coisa do inferno não vai ser o que está lá, mas é a ausência de Deus. A pior coisa do inferno é a pessoa saber que mesmo diante daquela dificuldade, que mesmo diante daquele tormento, Deus não estará com ele naquele lugar. E a maior glória dos céus não são as ruas, o muro, sabe? A Bíblia fala o resplendor de jaspe, de cristal, as mansões celestiais. A maior glória que haverá naquele céu é nós vermos o nosso Cristo naquele lugar, e na sua mão vai estar as marcas da cruz, que foi por amor à minha vida e à sua vida. E Ele enxugará, Ele irá dizer: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que tenho preparado para você. A maior glória do céu é sabermos que estaremos lá por toda a eternidade, com o nosso Cristo, a noiva do Cordeiro com o noivo. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero pedir para os irmãos se colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim: porque agora, porque hoje, porque neste dia vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Hoje nós o conhecemos como por um enigma. Hoje nós conhecemos a Ele pelos olhos da fé. Mas chegará um dia em que a igreja do Senhor o contemplará face a face. Assim como Ele é, o veremos. E nessa noite, neste momento, Deus está dando uma oportunidade a você que não conhece a este Cristo que se entregou na cruz e nos fez nova criatura, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele está dando uma oportunidade nesta noite para você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. A você que por algum motivo, assim como o filho pródigo, andou desgarrado, se afastou por alguma coisa, Deus está dando a oportunidade de voltar para a casa do Pai neste momento. Não deixe para amanhã, porque Ele pode vir hoje, ou de uma forma coletiva para a igreja, ou de uma forma individual. Ele pode vir hoje, e hoje
ser a última oportunidade. Ele está dando essa oportunidade para você. Venha enquanto há tempo. Corre enquanto há tempo. Porque hoje é o dia da salvação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo é teu nome, Senhor. Deus tem nos livrado da condenação eterna para a salvação eterna. Ele tem dito: vinde benditos de meu Pai. Assim como aquele pai que estava de braços abertos para aquele filho, nessa noite Jesus está de braços abertos para você. Aquele irmão que por algum motivo falou: Senhor, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ardentemente aguardar a Sua vinda, Senhor. Aquele irmão que falou: Senhor, meu coração está em chamas e eu não estou conseguindo me segurar neste banco, porque o meu desejo é o céu. Vem à frente neste momento. Vem à frente neste momento. Porque o Senhor, Ele não tardará. O Senhor não tardará. E chegará um dia em que soará a trombeta. E o nosso coração nessa noite se alegra. Porque diferente deste homem rico, que tira a lei e os profetas e recusa a palavra, nesta noite estamos recebendo esta palavra de bom grado e dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Sua presença. Transforma o meu coração, tira de mim tudo aquilo que Te desagrada, porque eu quero cear contigo, Senhor. Vamos estar orando neste momento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós estaremos orando, mas como o pastor irmão disse, se você quer ser cheio do Espírito Santo, aproveite, venha rapidamente, ainda temos minutos para nós orarmos. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, aleluia, Jesus pode selar você hoje com o Espírito Santo. Aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Aleluia. Eu convido a igreja, estenda as suas mãos para cá. Nós iremos levantar o clamor para os céus. Aleluia. Glória a Deus. Você que não é batizado, venha com fé. Jesus te batiza com o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Você que precisa de uma cura, um médico dos médicos está aqui nesta noite para te curar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, porque Ele está aqui. Aleluia. Pega a sua voz, meu irmão. Clame a Jesus. Não é só em congresso que Jesus batiza. Também no domingo, na terça, na segunda-feira. Porque é Jesus que batiza. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Vou dar um minuto para você adorar a Deus. Adore a Deus. Você que precisa de uma cura, nós vamos orar. Você que quer receber o batismo, Jesus está aqui. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar, querido Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus.
Batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Aquele que precisa de uma cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É a tua igreja, Senhor. A noiva do Cordeiro, que aguarda ansiosamente o teu retorno para irmos morar com o Senhor da eternidade. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aleluia, fortaleça-nos na tua presença, Pai. Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, grande Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esses 3 jovens, agora aqui do ladinho, estaremos anotando seus nomes. Muito bem, irmãos, a Bíblia nos diz que há júbilo no céu, quando um pecador se arrepende. Aleluia, com certeza festa nos céus.